Eh, falando destas manipulações, eh, da seletividade, desta supremacia, tirar vantagens, estamos a ver, há bastante tempo estamos a assistir o que está a acontecer na faixa de Gaza, e a coisa chegou a um nível extremo. E não sei, licenciado, tu estás a acompanhar isso muito bem desde o início. Eu tenho acompanhado as tuas postagens, já estivemos aqui a falar um pouquinho disso no ano passado, mas a coisa cresceu até hoje. Não vimos uma reação da famosa comunidade internacional, principalmente aquela ocidental, não é? Que tem valores democráticos muito elevados, e a Europa, que é o continente não à guerra, a não fazer nada, caladinha, a assistir a bel prazer. Agora, os cidadãos europeus, muitos cidadãos europeus e do resto do mundo, decidiram, através da iniciativa 140 Flotila, países. sim, essa iniciativa Flotila, o que é que achas? Vão conseguir chegar até lá? Israel não vai querer mesmo interferir, porque ele chegou já de atingir um barco. Sim, sim. Então, Mano Álvaro, a nível da questão de Gaza, e especificamente a Flotilha da Liberdade, tá? Nós temos dois brasileiros que eu considero pessoas chaves na flotilha. Uma é uma jornalista do Intercept, eu não lembro o nome dela agora, e o Tiago Vila Brasil, que é um internacionalista e ativista de direitos humanos que compõe a flotilha. Greta também está na flotilha. E eu tenho visto ainda uma omissão da União Europeia, especificamente, já que você falou da Europa, que ela zarpou da Espanha, com relação a garantir a chegada da flotilha em Gaza. Tá? Eu lembro que essa já é a terceira tentativa da Flotilha da Liberdade para chegar em Gaza. Houveram outras duas, mas os barcos foram sequestrados por Israel, tá? E as pessoas foram presas, inclusive a própria Greta e o Thiago Vila Brasil, que depois acabaram sendo libertos. E qual é a estratégia hoje da flotilha? Eles são mais ou menos 70 barcos, e por ser um número muito grande, é difícil, não é impossível, Israel bloquear todos os barcos simultaneamente ou atacar a todos, porque isso geraria uma comoção internacional. Ali dentro nós temos atores de Hollywood, alguns inclusive como Mark Ruffalo, o Hulk do universo Uhum, Marvel, pessoas famosas, políticos europeus, e todas pessoas que dizem o seguinte: parem com a matança generalizada de seres humanos. Tá? Então, eu acredito que dessa vez sim a flotilha vai conseguir chegar. Tá? A caravana Samud tentou chegar, mas infelizmente o governo do Egito, em cumplicidade, acredito que, inclusive com muita corrupção envolvida, bloqueou a caravana Samud, mas agora por mar, se eles atacarem é, todos os barcos, tá, ou prenderem todos, isso vai gerar uma comoção internacional muito grande. Os Estados Unidos não vão ter mais desculpas, por exemplo, se matarem ou prenderem Mark Ruffalo e outros atores de Hollywood, para continuar sendo cúmplice e protegendo Israel de intervenções humanitárias, tá? uhum, Então, uhum. acredito que dessa vez nós vamos ter êxito, a um alto custo. Infelizmente, alguns barcos não vão chegar, alguns vão ser presos, mas os que chegarem vão conseguir, e esse é o principal propósito, tá? Não é nem levar a comida ou ajuda humanitária, que não é tão grande. A ajuda humanitária nós já temos na fronteira do Egito com Gaza algumas centenas de caminhões que dariam para alimentar Gaza por mais de um mês. Mas as autoridades israelenses não deixam passar, porque eles querem que o povo de Gaza seja dizimado. Eles querem tomar a terra daquele povo, tá? Então, eu acredito que a flotilha vai chegar incompleta, mas o mais importante, vão ser pessoas de
todo mundo denunciando essa barbárie. E quando você comove a sociedade, como lá no passado, e nós falamos de Luther King, conseguiu comover e leva a população à rua, como Gandhi também o fez, de maneira pacífica, para pressionar os governos caem, os governos tomam atitude. E é o que está faltando hoje, uma atitude dos governos, porque a pressão ainda não é suficiente, tá? Uhum, Já que o negócio da guerra é altamente lucrativo. A Alemanha, infelizmente, não aprendeu a lição, já que eles continuam lucrando com a indústria armamentista, vendendo para essa barbárie. Os Estados Unidos não aprenderam a lição, por quê? Infelizmente, não só os Estados Unidos, mas a América Latina também continua lucrando no mercado religioso com produtos judaizantes e de Israel, assim como continuam lucrando com a guerra, vendendo armamento e continuam protegendo interesses escusos por conta do dinheiro de lobby político desses grupos sionistas que financia a muitos. Então, a uhum. flotilha é a arma que nós temos hoje, que Deus preparou. Pessoas de todos os credos e nações que estão indo para denunciar e levar a sociedade para as ruas. E eu espero, Mano Álvaro, nesse sentido, e me perdoe o comentário longo, que com a chegada da flotilha dessa vez, nós tenhamos, em especial, o povo dos Estados Unidos da América, tá? Indo para as ruas para cobrar o fim da barbárie e cobrar que o dinheiro que ia para alimentar bomba atômica, base militar no exterior, embargos contra países que estão, não o líder político, tá? Porque o presidente da Venezuela vai bem, obrigado, o presidente de Cuba vai bem, mas o povo de Cuba, da Venezuela, da Coreia do Norte sofre por causa desses embargos econômicos. Eles têm que parar de pensar que são os donos do mundo e podem subjugar uma população à miséria e a um castigo coletivo por interesses políticos ou econômicos a nível global. Tá? E o contribuinte americano, e aí me perdoem a expressão, é um pouco forte, mas tem que tomar vergonha na cara e cobrar que o dinheiro que ia para gasto militar para alimentar a morte, ele vá para a saúde pública, tá? O povo dos Estados Unidos, na maioria, está morrendo às mínguas, porque a saúde é privada e muitos não têm condições de ter acesso a um tratamento pífio. Tá, eu vi uma reportagem já tem algum tempo, o paciente não teve mais como pagar o hospital, ele até a casa foi empenhada e por fim, quando ele não tinha mais nada, tiraram de uma UTI e largaram na calçada, porque ele não podia pagar e não há saúde pública, salvo raríssimas exceções e algumas ONGs e fundações, tá? O povo em Los Angeles, muitos estão morando nas ruas, porque não tem onde morar e não há moradia popular, tá? Então, falta muita coisa para a sociedade americana porque o dinheiro do contribuinte está indo para patrocinar a morte, eles estão exportando morte para muitos lugares. Da mesma forma, o contribuinte europeu, tá? Os ingleses não precisariam reclamar dos imigrantes, primeiro, porque a riqueza da Inglaterra de hoje é fruto da exploração das colônias africanas e da colônia na Índia, em especial, nos Uhum. séculos anteriores. Mas também porque o dinheiro inglês não está indo para a sociedade inglesa, tá, o dinheiro do tributo inglês, ele vai para a realeza, ele vai para manter o parlamento, ele vai para manter operações militares, bases militares no exterior de igual forma, ele é usado para muitas coisas, menos para o bem-estar da população. E assim nós temos essa situação replicada em vários e vários países. É o Que, momento. Sim, hum, que diga. é muito complicado, muito, muito complicado. Mas agora, é, o Netanyahu, ele quer, em todo caso, avançar com o seu plano para dizimar, para, digamos, invadir, tomar controle do que resta na faixa de Gaza.
o mundo vai continuar assim a ver, porque vejo que a União Europeia, a Espanha, excepcional Espanha, o primeiro-ministro já tomou medidas severas contra o Israel, bloqueou a venda de armamentos a Israel, bloqueou o espaço aéreo para a passagem de voos israelitas e tantas outras coisas. Agora, o resto da Europa, ontem ou antes de ontem, estiveram perdão, estiveram a verificar a possibilidade se havia maioria para o reconhecimento do Estado palestinês. Acreditas que se a União Europeia e os restantes países do mundo que já reconhecem o Estado de Israel, desta vez nas Nações Unidas, nesta Assembleia que haverá, isto seria uma arma contra Netanyahu, contra o projeto de Netanyahu? É um passo positivo, mas não é suficiente. Nós já saturamos a possibilidade de soluções diplomáticas. E você falou das medidas da Espanha. Eu queria comentar, e eu tenho acompanhado, tá, que essas poucas medidas tomadas tanto pelo governo espanhol como a nível de União Europeia, elas são muito delas frutos de duas parlamentares, a Ione Belara e a Irene Monteiro, tá, espanholas, que tem confrontado constantemente, de maneira pública, a um ponto de constranger tanto a presidente da União Europeia como o presidente do governo espanhol, e forçá-los a tomar medida. Outros políticos envolvidos, mas o discurso dessas duas políticas espanholas, uma no Parlamento Europeu, outra no Parlamento Espanhol, de extrema importância. Duas. Agora, o problema é, não adianta só reconhecer no papel o Estado palestino. Nós temos que dar segurança e dignidade, porque é uma dívida da humanidade com isso. Pessoas lucraram com essa barbárie e devem pagar por isso, porque quando você lucra com a desgraça alheia, você lucra com algo ilícito, ilegal e imoral, tá? É, deve haver uma compensação, uma reparação do dano causado. E eu acredito piamente que essa conta tem que cair no colo, em especial da indústria armamentista e dos grupos empresariais sionistas que financiaram políticos americanos, em especial, como também no Parlamento Europeu, tá, para manterem potências das Nações Unidas omissas, tá? Hum, Para hum, manterem esses governos omissos e até mesmo em um tom de ameaça. Eu lembro que, há tempos atrás, houve uma intervenção da Rússia na Síria, em um caso similar, até a pedido na época do presidente Bashar al-Assad. E não houve nenhum problema, porque a Rússia ajudou na época, tá, a combater o Estado Islâmico, porque não tinha ameaça de uma retaliação americana. Hoje, todos nós temos medo, entre aspas, de que a China ou a Rússia tentem defender Gaza, perdão, e Trump mande disparar uma bomba nuclear, hum, tá? hum. Eu acho que acabar com esse armamentisto nuclear no mundo iria melhorar muito também. Mano Álvaro? Sim, que será muito difícil, o desarmamento nuclear será muito difícil. Nenhum destes países vai aceitar, porque eles usam muito esta arma para defesa.